A mais uma aula de filosofia. Hoje a gente vai iniciar conteúdo novo. Vamos falar sobre filosofia medieval. Vejam bem, eu acredito que vocês lembrem em história que no período medieval o que ficou muito em evidência foi o cristianismo, né? Principalmente no que se refere à Igreja Católica. Então eu pergunto a você, você acredita em Deus? Pense direitinho, viu? Como você percebe Deus? Você tem fé? Qual é a sua religião? Aí, como eu gostaria que a gente tivesse em sala para ver as respostas de vocês. Mas eu gostaria que vocês pensassem, tá, nessas perguntas, porque se der tudo certo e a gente voltar em agosto, eu vou ter uma conversinha com vocês sobre isso. Então, a filosofia medieval, ela é centrada no cristianismo, tá? E o cristianismo, vocês sabem que tinha como pressuposto, né, a Igreja Católica. E nesse período, existia a filosofia chamada filosofia cristã e a filosofia pagã, né? Então, a filosofia cristã estava a fim de, como a gente poderia dizer, derrubar a filosofia pagã. Então, estava se criando uma filosofia que defendesse o cristianismo em detrimento à filosofia pagã, né, que vai não vai era contra o cristianismo. Então, os períodos da filosofia medieval são os padres apostólicos, né, que vai do início do cristianismo, do século I ao século II, é onde a gente tem aí os apóstolos que falavam, né, sobre a palavra de Jesus, disseminavam, né, o cristianismo, e a gente tem como principal figura o apóstolo São Paulo. No segundo período, nós temos os padres apologistas, que vêm do século III ao século IV. Eles faziam justamente apologias ao cristianismo contra a filosofia pagã. Então, começou-se aí, né, a falar contra a filosofia que não era a favor do cristianismo, e nós temos como principais figuras Orígenes, Justino e Tertuliano. O terceiro momento seria a patrística, que é meados do século IV até o século VIII, e nesse momento a filosofia, né, os textos cristãos filosóficos pretendiam conciliar a fé e a razão, tá? E nós temos como principal figura Santo Agostinho. E nós temos também o último, que é a escolástica, que vai do século IX ao século XVI, que buscou a sistematização da filosofia cristã, né? Buscou uma filosofia mais precisa e coesa em relação ao cristianismo. E a principal figura é São Tomás de Aquino. Hoje nós vamos iniciar com a patrística. Por quê? Porque os principais momentos em que a filosofia ela foi realmente produtiva foi nos últimos dois períodos, que foi a patrística e a escolástica. Então, a gente vai iniciar com a patrística e depois a gente vai falar um pouquinho da escolástica nas próximas aulas. Então, vejam bem, enquanto os filósofos clássicos, que era justamente, a gente poderia dizer, a filosofia pagã, buscava a verdade das coisas, a filosofia cristã, a verdade, na realidade, ela já estava na palavra de Deus, né, que era absoluta e não podia ser questionada. Então, tudo que é escrito na Bíblia, na época, não podia ser questionado, porque era a palavra de Deus. Como a palavra de Deus era toda a verdade. Toda a verdade estava nela. Tá? Então, por isso que existia esse conflito, né? O cristianismo é uma religião fundamentada na crença em um único Deus, criador de todas as coisas, e em Jesus Cristo e na ressurreição. O principal livro é a Bíblia, né, que vocês sabem que é dividida em dois testamentos, o Antigo e o Novo. Os cristãos acreditavam que aqueles que creem em Deus e agem de acordo com seus ensinamentos serão salvos e conquistarão a felicidade, né, uma vida eterna. Então, isso é um pressuposto do cristianismo. Vejam bem, a palavra em si, patrística, significa primeiros pais ou padres da igreja.
porque justamente foram esses primeiros pais ou padres que começaram a escrever esses textos em defesa do cristianismo, né? Eram textos filosóficos, eram textos com argumentação para defender o cristianismo. Porque eles precisavam dar uma base tanto para o povo quanto para as autoridades. Então, eles não queriam convencer o povo pela força. Ele queria convencer o povo pela palavra. É mais fácil você fazer algo quando alguém te convence do que quando alguém te obriga. Então, a igreja, na época muito esperta, né, inteligente, começou a criar argumentos, né, começou a criar uma doutrina, uma concepção, teses que defendesse o cristianismo e que fizesse com que o povo e as autoridades aceitassem essa nova religião. Patrística é um conjunto de textos sobre a fé e a revelação cristã, escrito pelos primeiros padres da igreja. Quem deu início à patrística, na realidade, foi um padre apologista, Justino. Ele foi quem deu início à patrística. Mas a patrística é esse conjunto de textos, certo? Que defende o cristianismo. O principal pensador desse momento foi Santo Agostinho, e as bases dele vêm de um filósofo antigo, que foi o filósofo Platão. Né? Os documentos, as obras de Platão começou-se a ser conhecida, e nesse momento Santo Agostinho ele tem acesso às obras de Platão, e as obras de Platão ajudam muito nessa defesa do cristianismo. Né? Então, Santo Agostinho e o filósofo Platão. Justino já dizia o seguinte: Platão e outros filósofos gregos haviam se antecipado à doutrina cristã, porque estavam tocados pelo Logos. Baseada na razão, a vida deles se identifica com a de Cristo, que teria sido o Logos divino. Justino ele quer dizer com isso que as doutrinas dos filósofos antigos, muitas delas já, de certa forma, falava desse Deus vivo, né? Já falava da divindade. Eles apenas não conheciam que era o Deus cristão, mas que eles já tinham isso dentro de si e eles já falavam sobre isso. Olha, gente, para quem tem um livro didático, esse texto ele está na página 132 a 136. Então, vocês podem fazer uma pesquisa, né, dar uma lida mais afinco sobre a temática, tá certo? A atividade vai estar na plataforma, então leiam com cuidado para vocês fazerem tudo certinho. Tá joia? Beijo, beijo, tchau, se cuidem.